Vini Júnior tomou bronca de treinador por conta dessa atitude. CR7 como você nunca viu. Olha o que ele falou. Abriu o jogo. Proposta absurda por Vitor Roque. E muito mais do mercado da bola. Calma galera, vamos começar falando sobre Cristiano Ronaldo. CR7 deu mais uma entrevista para o seu grande amigo Piers Morgan. O jornalista inglês consegue fazer o CR7 ficar levinho na entrevista e até parece uma resenha. E ele falou algumas coisas que chamaram a atenção do mundo do futebol. Quer entender melhor essa história? Então se liga o que Cristiano Ronaldo respondeu e depois a gente comenta. Cristiano Ronaldo foi perguntado sobre quem era melhor, ele ou Lionel Messi. E olha o que ele falou: Lionel Messi melhor do que eu? Eu não concordo. E ainda ele revelou na entrevista: o dia que eu aposentar será o dia que eu mais irei chorar em toda a minha vida, colocou o gajo. E uma coisa legal da gente falar é que também na entrevista ele deixou claro que sabe que a aposentadoria está perto. Mas a gente tem que falar uma coisa, não dá pra duvidar do Cristiano. Ele tá com mais de 40 anos e continua fazendo gol sem parar. Ele tem uma média de 40 a 50 gols por temporada no Al Nassr. Aí você me fala: não, mas no Al Nassr é fácil, no futebol da Arábia Saudita. Beleza, por Portugal ele também é decisivo. Fez gol na Espanha, na Nations League, fez gol nas últimas eliminatórias. Então, mano, o cara, ele simplesmente aparece nos jogos e independente da idade, ele tá conseguindo mostrar um belo futebol. E por isso, pra mim, faz todo sentido muita gente colocar ele na disputa dos melhores jogadores da história do futebol mundial. Mas aí, qual é a sua opinião? Você prefere Messi? Você prefere o Cristiano Ronaldo ou outro? Você já sabe a minha opinião, né? Eu sou clubista, sou brasileiro com muito orgulho e muito amor, então pra mim o melhor da história se chama Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que tem 3 Copas e mais de 1000 gols. Mas já comenta aí a sua opinião. Bem galera, agora vamos falar um pouco sobre Erling Haaland, que foi perguntado sobre as comparações que são feitas entre ele e Messi e Cristiano. Isso porque ele não para de quebrar recorde dos dois jogadores. O cara é uma máquina de gol e eu não duvido que o Haaland vai bater 1000 gols também na sua carreira. Mas já comenta aí sua opinião e se liga o que ele disse sobre esse tipo de comparação. Comparações com Messi e Cristiano Ronaldo? Não, de jeito nenhum. Ninguém chega perto dos dois. Então, não. Eu sou apenas o Erling, um norueguês que marca gols. E isso não vai mudar, disse ele em entrevista. E aí galera, vocês concordam com o Haaland? Não tem como comparar? Mano, ele foi bem humilde, né? Como eu disse, ele tá galgando passos muito importantes na sua carreira e batendo recordes impressionantes. Pô, ele tem praticamente um gol por partida, seja na Premier League ou também na Champions League, mano. O cara gosta muito de marcar. Nessas últimas partidas dele, ele não para de fazer gol, velho. Então, realmente, ele é um cara muito bom de bola, mas ele sabe o seu lugar na história do futebol mundial, pelo menos por enquanto. Já comenta aí o que você acha. Bem, galera, agora vamos falar um pouco sobre Vitor Roque, o jogador que voltou para o futebol brasileiro e voltou a sorrir. O Tigrinho não para de marcar gol, tá jogando muito bem pelo Palmeiras e agora ele foi convocado para a seleção. E dessa forma, não tem como, ele acaba chamando a atenção do futebol mundial. E propostas já estão chegando. O Manchester United quer contratar o jogador por praticamente o dobro que o Palmeiras pagou. O Palmeiras tem que aceitar ou não? Se liga o que foi informado pelo Diário Sport lá da Espanha para depois a gente comentar. O Manchester United está acompanhando de perto Vitor Roque e pode fazer uma oferta de 50 milhões de euros pelo atacante brasileiro. O Barcelona ainda detém 20% dos seus direitos econômicos, o que significa um potencial lucro de 10 milhões de euros caso se concretize a negociação. Quem passa a informação é o Diário Sport. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar é que o André Curi, que é o empresário do jogador, deu uma entrevista recente colocando que chegou a ofertas de 35 milhões de euros da Arábia Saudita para já contratar o Vitor Roque e que eles não quiseram nem ouvir. Só que ele sabe que vai chegar mais propostas em torno de 50 milhões de euros, é isso mesmo, da Premier League e da Itália. Tem muitos clubes interessados na contratação do atacante do Palmeiras. E aí, o que você faria se fosse o jogador
jogador? Sairia ou não? Sinceramente, eu acho que ele tem que ficar pelo menos até o meio do ano que vem, porque assim ele pode estar jogando bem pelo Palmeiras e ser convocado para a Copa do Mundo, que vai valorizar ele e fazer com que clubes grandes e que disputam na Europa queiram a sua contratação. Então eu acho que pode ser interessante para ele por esse sentido e também porque ele não vai chegar no meio da temporada, ele vai chegar no início da temporada europeia, vai ter mais um período de adaptação, vai conseguir chegar, conhecer os companheiros e não chegar no meio da temporada tendo que correr atrás e tudo mais. Mas essa é a minha opinião, eu já quero saber a de vocês e quanto vocês acham que o Palmeiras tem que vender o jogador. 50 milhões de euros é impossível de dizer não? Já comenta aí a sua opinião. Bem galera, se você chegou até aqui no vídeo, eu já peço pra você deixar aquele like, vamos à meta de um like, o seu, é super normal acabar esquecendo. E se você quiser estar participando do vídeo, é isso mesmo que você ouviu? É super simples e fácil, é só você estar inscrito aqui no canal, que é só clicar no botão que é grátis, então já clica aí. E também ativar o sininho, porque eu sempre mando salve no final do vídeo, pra quem comentar, manda salve primeiro. Mas, sem mais delongas, bora pra mais uma notícia do mundo da bola. Xabi Alonso saiu em defesa de Florian Wirtz, seu antigo comandado no Bayer Leverkusen. Ele que está sendo muito criticado no Liverpool. E olha o que ele colocou. Ele certamente terá muito sucesso, eu não tenho dúvidas. É apenas uma questão de tempo. É uma grande mudança para ele. Passou a vida toda na Alemanha. Ele precisa se adaptar. Ele é muito competitivo. E esse é um dos motivos dele estar no Liverpool, disse o treinador. É galera, e faz total sentido, né? E um cara que tem muita casca pra falar sobre ele. Primeiro, porque o Wirtz é um cara que passou pela mão do Xabi Alonso dentro do Bayer Leverkusen, então ele conhece o jogador e sabe o que ele pode entregar. E outra coisa, o Xabi Alonso é ídolo no Liverpool. Então, mano, ele conhece o que é se adaptar no Liverpool, chegar na Inglaterra, ter um período, né, que muita gente vai te criticar pela sua contratação e tudo mais, porque, mano, o Wirtz chegou pra ser o cara do Liverpool, com um valor muito alto na negociação. Então, todo mundo esperava que ele ia chegar dando assistência e fazendo gol. Mas, mano, o cara mudou de vida, foi o que o Xabi Alonso falou. O cara morou a vida inteira na Alemanha, aí do nada muda a língua, muda os companheiros, muda tudo. É uma mudança. Mas já comenta aí o que você acha. Bem galera, quer saber a bronca, o puxão de orelha que Vini Júnior tomou de Carlo Ancelotti recentemente? Quer entender melhor essa história? Então calma, que agora eu vou mandar os salves pra galera que pediu nos últimos vídeos. Então bora! Vamos lá, um salve para Danilo Bittencourt, para Domingos Rodrigues e o pessoal de Cabo Verde, para Sulimani na Guiné-Bissau, também para Valéria, para Theo e Valentina, para Thiago, também um salve para o Alisson, para o Constâncio Félix e o pessoal de Mabote, para o Hernandes Kelly de Moçambique, também para o Regis e todo o povo de Campos do Jordão, para a Valéria, para o Theo e para a Valentina, para o Walter de Pemba de Moçambique, para o Wellington Matos e agora para os últimos três, para o Alex de Moçambique, para o Pedro Henrique e também para o Renato Gouveia, mais dois vai para o Hackbet e também para Henrique Cortes Maranhão. Mas sem mais delongas, se liga o que aconteceu nessa história entre Vini Júnior e Carlo Ancelotti. Eu conversei com Vinícius Júnior sobre a reação dele no El Clássico. Disse a ele o que eu pensava, que ele havia cometido um erro. Ele entendeu o erro, pediu desculpas e acho que o problema está resolvido. É galera, aquilo repercutiu bastante, até o técnico da seleção foi falar com o Vini, mas muito legal a atitude do Ancelotti, né? De chegar, conversar com o jogador brasileiro, ele é meio que um paizão pro jogador, né mano? Um cara que gosta muito do Vinícius. Mas, e aí galera, o que vocês acharam sobre tudo isso? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é nóis, tamo juntasso, falou!